Graça e paz a todos. Sejam bem-vindos a mais uma devocional que fazemos da palavra do Senhor Jesus Cristo. Você que não é inscrito, se inscreva neste canal, compartilhe esta mensagem, ative o sino, dê um joinha, para que esta mensagem seja também compartilhada, seja também vista por outras pessoas e assim sendo, serem também abençoadas. Eu quero nesse dia compartilhar o que está escrito em Isaías 38 ao seu coração. Isaías capítulo 38, a partir do versículo 1 diz: Por aquele tempo, Ezequias ficou muito enfermo, à beira da morte. O profeta Isaías, filho de Amós, foi visitá-lo e lhe declarou: Assim diz Yahvé, o Senhor, põe em ordem a tua casa, porquanto vais morrer. Não te recuperarás desta doença. Amados, eu e muitos pastores temos a oportunidade de visitar alguns hospitais. E nesses hospitais, algumas pessoas recebem uma palavra que não é tão agradável. Elas são desenganadas pela medicina. Existem tantas situações e pessoas que estão à beira da morte, que ouvem do médico, ouvem do enfermeiro, que não existe mais a possibilidade da vida, não existe a possibilidade de viver mais. Esse homem, esse rei chamado Ezequias, passou pela mesma situação. Ele recebeu talvez dos médicos, daquelas pessoas que estavam ao redor, que não havia mais solução para os seus problemas. Aí, amados, passa um tempo, vem um profeta e diz para ele que Deus manda avisá-lo que a doença que ele tinha é para a morte e que ele precisava organizar as suas coisas, colocar todas as coisas em ordem, porque ele não passaria daquele momento. Quando recebemos notícias duras e difíceis como essas, nós desesperamos, nós ficamos sem chão, não sabemos como agir, não sabemos como pensar, não sabemos como devemos caminhar, ou seja, essa difícil notícia, existem notícias que são difíceis para nós. Talvez você recebeu uma notícia como essa de Isaías, como essa de Ezequias. Talvez você recebeu essa notícia de Deus ou recebeu de um profissional que não dá mais, que é impossível das coisas serem resolvidas, que é impossível das coisas serem conquistadas, sonhos. Talvez você recebeu esta notícia, mas olha o que fez o rei. No versículo 2 a palavra diz: Então Ezequias virou o rosto para a parede e clamou a Yahvé. Se você não tem mais para com quem se apegar, se você não tem mais como fugir dessa situação, se você se encontra num beco sem saída, faça como Ezequias. Vire o rosto nessa hora para a parede e clame ao Senhor. E clame a Deus, exalte o Senhor, porque não existe outra solução para as nossas vidas a não ser Deus. O próprio Deus tinha avisado Ezequias que aquele seria o período de morte para ele. O próprio Deus tinha avisado para Ezequias que ele não teria mais como sobreviver. Mas Ezequias, ele vai no lugar certo, na hora certa, para a pessoa certa. Ele não vai ao médico, apesar de que precisamos ir ao médico. Ele não vai ao psicólogo, apesar de que precisamos também do psicólogo. Ele vai a Deus, que é o dono de todas as coisas, que é o médico dos médicos, que é o advogado dos advogados, que é a solução para todos os nossos problemas. Tudo que está decretado, tudo que é impossível para o ser humano, é possível para Deus. Então tudo que é impossível para você, tudo que é impossível para a sua família, tudo que você olha nessa hora e fala, eu não tenho condição de fazer, tudo que você olha nessa hora e fala, eu não tenho condições de realizar,
Tudo que é impossível para você realizar é possível para Deus. E Ezequias continua no versículo 3. Ó Senhor, ele começa a orar e pedir a Deus dessa forma. Ó Senhor, lembra-te de que tenho andado na tua presença e de como tenho te servido com fidelidade, integridade de coração e sincera devoção. Ou seja, Ezequias era um adorador de Deus. Ezequias adorava a Deus enquanto ele podia achar. Enquanto há tempo Ezequias adorava a Deus, buscava com todo o coração, um coração sincero. Ou seja, Ezequias não media palavras. Ezequias não temia, ele falava exatamente aquilo que ele precisava para Deus. Nós precisamos falar exatamente aquilo que precisamos para o nosso Deus. Qual é o seu problema? Deus, ele escuta. Deus, ele não vai te julgar pelo aquilo que você está fazendo. Pelo contrário, Deus vai te abençoar. Deus vai te guardar. Portanto, é um período de nós colocarmos a boca no pó. Ou seja, é um período para orarmos e pedirmos misericórdia a Deus. Pedir que Deus nos alcance, nos guarde, nos livre e nos ensine a crescer cada vez mais. É um período para rever os nossos atos. É um período para rever a nossa forma de pensamento. É um período para nos rever. Vamos ser sinceros, seja sincero com Jesus Cristo. Ore a Deus, clame a Ele. Não existe palavras bonitas. Se você não sabe orar, a oração, queridos, é da mesma forma que uma conversa. Portanto, converse com Jesus, converse com Deus. Fale dos seus problemas, fale das suas dificuldades, fale daquilo que você tem sentido, fale do seu trabalho, da sua casa, fale das suas opressões. Se você precisa de uma cura, se você precisa de algo para o seu corpo, da mesma forma como Ezequias orou ao Senhor, ore a Ele com um coração sincero. Peça a Deus, fale que você gosta de viver. Fale que você precisa e que você tem muitas coisas ainda para fazer nessa terra para o próprio Deus. Ezequias então continua. E tendo realizado tudo quanto é agradável aos teus olhos. E Ezequias chorou com grande pesar. Ezequias não somente orava, mas servia ao Senhor. E ele servia ao Senhor com alegria. Ele buscava fazer tudo aquilo que Deus tinha como missão para o ser humano. Qual é a missão universal do ser humano? Servir a Deus. E o que é servir a Deus? É servir ao homem. Como posso servir ao homem? Eu posso ajudá-lo naquilo que o homem necessita, como uma palavra, muitas vezes um alimento, um abraço, apesar de que esse não é um período de abraçar, mas existem tantas outras coisas que podemos fazer para ajudar, para servir o homem, como Ezequias fez. Ezequias, ele não falou somente pela mente. Você percebe aqui no versículo 3 que Ezequias falou com o coração, porque o final do versículo 3 fala, e Ezequias chorou com grande pesar. Ou seja, Ezequias falou do fundo do coração para Deus. Olha o versículo 4, contudo, ao mesmo tempo, contudo, veio a palavra do Senhor ao profeta Isaías. Aí Deus vai e fala para o rei Ezequias. Vai e comunica a Ezequias, eis a palavra de Yahvé, o Deus de teus antepassados Davi. Ouvi, pois, a tua oração e observei teu lamento e tuas lágrimas. Acrescentarei 15 anos à tua vida. E mais, eu livrarei a ti e esta cidade das mãos do rei da Síria. Eu assegurarei a proteção desta cidade. Este é o sinal de Yahvé. Fará o que empenhou a sua palavra. Farei a sombra do sol retroceder os 10 graus, que ela já cobriu na escadaria de Acás. E a luz do sol, de fato, voltou os 10 graus que tinha avançado sobre os degraus. Ou seja, Ezequias pediu a cura para Deus.
mas Deus Todo-Poderoso não somente concedeu a cura para Ezequias. Ou seja, você ora a Deus pedindo algo e Deus vai além. O nosso Deus é Pai, o nosso Deus é maravilhoso. Ezequias pediu a cura e Deus não somente concedeu a cura, mas Deus concedeu livramento. Deus concedeu paz para Ezequias em toda a sua vida. Aquele período era um período de guerra. Aquele período era um período de conflitos. As pessoas conquistavam terras umas às outras e esta era a cultura daquela época. Mas Deus proporcionou a esse rei um período de paz. Todos os inimigos foram vencidos por Ezequias. Deus não somente prometeu vida, mas Deus prometeu vida com abundância. Deus deu a Ezequias uma vida alegre, uma vida de paz. Que nesse dia você também receba essa vida, essa graça e essa misericórdia do Senhor Jesus Cristo para você e para sua família. Vamos orar? Deus, eu te louvo por esta palavra, ó Pai, e por tudo que o Senhor tem nos ensinado. Muito obrigado, ó Pai, por todos os ensinos. Muito obrigado, ó Pai, pela Tua palavra que é lâmpada para os nossos pés. Abençoa aqueles que estão nos assistindo, ó Pai, para que eles sejam abençoados, para que eles sejam transformados e renovados pela glória do Seu nome. Dê, ó Pai, a cada um deles esperança. Se eles foram, ó Pai, desenganados pelos médicos, desenganado, ó Pai, por profissionais, pela própria família, se eles não estão com o coração, ó Pai, inclinados ao Senhor, ou se não há esperança neles, eu profetizo esperança sobre a vida deles, em nome do Senhor Jesus Cristo. Que eles ouçam, ó Pai, o Senhor, que eles ouçam, ó Pai, a Tua palavra, a Tua mensagem que é transformadora. Assim eu os abençoo, assim eu declaro sobre a vida de cada um, em nome de Jesus. Tenha um bom dia, que Deus continue te abençoando, em nome de Jesus Cristo.